Paz e graça do Senhor Jesus, eu gostaria de trazer uma mensagem respondendo à seguinte pergunta: a quem nós devemos agradar? A Deus ou aos homens? Com certeza você vai responder a Deus. E aí eu pergunto outra coisa: você tem agradado a Deus ou aos homens? Pare para refletir na sua vida, na sua conduta. Porque essa questão é muito sutil. Às vezes, para querer obter favores humanos, nós agradamos os homens e deixamos Deus de lado. Porque às vezes, para agradar a Deus, tem que pagar um preço. E nem todo mundo quer pagar esse preço de sofrer, de ser rejeitado pelos homens. Então pare para refletir na sua vida, como cristão, como pessoa que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que segue a Jesus Cristo. Você tem agradado realmente a Deus ou você tem agradado aos homens? Eu quero refletir um pouco com você sobre isso. E eu quero ler o texto de Gálatas, capítulo 1, onde Paulo diz assim, no versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo, como é profundo. Ele está perguntando para a igreja da Galácia: eu procuro o favor de Deus ou dos homens? Ou seja, eu estou buscando, eu estou agindo na minha vida de uma maneira onde eu estou querendo ser abençoado pelos homens, ser beneficiado por eles ou por Deus? Eu estou procurando agradar os homens? E aí ele fecha dizendo: se eu agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo. Veja que interessante. Você não pode agradar a Deus e aos homens. Ou você agrada os homens ou você agrada a Deus. Se você agrada aos homens, você não é servo de Cristo. Se você é servo de Cristo, você não pode agradar os homens, a não ser que seja uma consequência do fato de você estar agradando a Cristo. Se o fato de você agradar a Cristo leva você a agradar os homens, que seja. Então, tudo bem. Mas se o fato de você agradar a Cristo vai desagradar os homens, e aí então você escolhe agradar os homens em vez de agradar a Cristo, então você está errando. Você não pode se dizer servo de Cristo. Porque o servo de Cristo é fiel ao seu Senhor. Ele vive para agradar o seu Senhor, que é Jesus. É assim que um cristão anda. Se a gente vê, por exemplo, Jesus. Jesus nunca se preocupou em agradar os homens. Jesus sempre se preocupou em agradar o Pai, em falar aquilo que o Pai o mandou falar. E ele falava mesmo. Não importava se as pessoas iam gostar ou não. Não importava se os religiosos iam gostar ou não. Ele se importava em agradar ao Pai. Ele veio para agradar o Pai. Ele veio para trazer salvação às pessoas, mas fazendo a vontade do Pai. As pessoas é que tinham que se moldar a Ele, não era Ele se moldar às pessoas. Nós vemos que Jesus entrou certa vez numa sinagoga e ele leu o texto de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, trazer libertação aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E o que foi que aconteceu? Ele disse que aquela palavra estava se cumprindo naquele dia, na vida dele. E os religiosos da época ficaram escandalizados, expulsaram ele da sinagoga, queriam jogar ele abismo abaixo, queriam matá-lo. Só que não era chegada a hora dele, ele se saiu entre eles e foi embora. Mas veja que Jesus foi expulso da sinagoga. Os religiosos da época não acreditavam em Jesus, na sua grande maioria. E Jesus não estava nem um pouco preocupado em agradar a eles. Jesus estava preocupado em ensinar a verdade. E quem quisesse o seguia. Jesus não estava preocupado em fazer média com a religião na época, para poder obter algum favor deles. Jesus não precisava disso. Ele tinha um compromisso com o Pai, porque ele estava aqui
para cumprir uma obra, uma missão de salvação, de resgate da humanidade. A gente vê que teve um momento em que Jesus pregou uma mensagem que muita gente não concordou, está lá em João capítulo 6, e muita gente foi embora. Você pensa que Jesus se deixou abalar com isso? Que ficou preocupado? Ele disse que foi assim para os apóstolos: vocês também não vão querer ir com eles? E aí Pedro disse: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus ficou com poucos discípulos, mas não abriu mão da verdade, não abriu mão de agradar ao Pai. Nós vemos, por exemplo, Paulo da mesma maneira. Paulo não se preocupava em agradar as pessoas. Paulo pregava o verdadeiro evangelho da graça e era perseguido pelos judeus, pelos cristãos convertidos do judaísmo e que queriam ainda guardar os costumes judeus. Paulo era perseguido de cidade em cidade pelos judeus, foi apedrejado, quase mataram Paulo, ele foi preso por causa dos judeus em Jerusalém. Os judeus rejeitaram a ele, muitas vezes, quando ele pregava nas sinagogas, e aí ele disse que estava limpo do sangue deles, que ele ia partir para pregar para os gentios, porque os gentios muitos estavam aceitando a mensagem de Paulo. Mas Paulo não negociou a verdade, Paulo não deixou de pregar o evangelho da graça, Paulo não abriu mão para querer agradar os judaizantes. Paulo não passou a pregar a circuncisão, guarda de sábado, de leis cerimoniais, de salvação por meio da lei, para poder agradar os judeus. Pelo contrário, Paulo se manteve firme na pregação do evangelho, não se importou em agradar ninguém, pagou um preço alto por isso, sofreu muito, mas foi fiel a Deus. E aí eu pergunto para você, que você faça uma reflexão: você tem agradado a Deus ou aos homens? Muita gente nas igrejas hoje, trazendo aqui para uma realidade cristã, da religião, muitas pessoas vivem a sua vida nas igrejas procurando agradar o seu líder, procurando agradar a sua denominação e não a Cristo. A pessoa às vezes sabe que a sua igreja está ensinando uma coisa que é errada, mas ela não tem coragem de dizer nada contra. Ela não tem coragem de se posicionar. É capaz até dela mentir, de dizer que concorda com aquilo ali para não ir contra a sua liderança, para não ir contra a sua denominação. Ela abre mão da verdade do evangelho para ser conveniente, para poder ser aceito no meio, no grupo. Então ela, querendo ser aceita na denominação, no seu grupo, ela abre mão da verdade do evangelho, porque ela fica pensando: se eu for dizer que eu penso dessa maneira aqui, vão me criticar, vão me excluir, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder a minha influência aqui, eu não vou conseguir alcançar o cargo que eu estou querendo, eu não vou conseguir ser o que eu quero ser, então eu vou ter que fazer uma média aqui com as pessoas, não vou poder ser eu mesmo. Tem muita gente na igreja evangélica assim, que está procurando o favor dos homens e não o favor de Deus, que prefere ser fiel aos homens, aos seus líderes, do que a Deus. Muita gente está caindo nesse erro, achando que está agradando a Deus. Porque a pessoa pensa assim: não, eu não vou mentir, eu só vou me omitir. Eu vou esconder quem eu sou de verdade. Eu vou viver limitado, vou me limitar, não vou falar sobre certas coisas para poder não chocar, para poder não desagradar ninguém. Meu irmão, deixa eu ensinar uma coisa para você que Deus tem me ensinado. Eu já caí nesse erro, eu confesso, e eu me arrependi muito diante de Deus. Eu já caí nesse erro na minha vida cristã, de viver querendo agradar as pessoas, de não me posicionar a favor de coisas que eu acredito, com medo do que os outros iam pensar, com medo do que o meu pastor ia pensar, com medo de ser excluído, com medo de perder a minha influência ali naquele meio, o ministério que eu tinha. Então eu preferia agradar a igreja. E aí eu não pregava mentira, eu sempre preguei o que eu creio que é correto. Mas certas coisas eu evitava de pregar, evitava de falar, com medo de desagradar. Porque eu pensava: não, se eu desagradar,
eu não vou conseguir chegar a exercer o meu ministério que Deus tem para mim. Não vão confiar responsabilidades maiores a mim. Vão me excluir, vão me rejeitar. Eu vou sair da igreja. Porque muitas vezes eu tive que sair de algumas denominações de igrejas porque eu fui contra o que a igreja ensinava. Porque eu tinha a minha convicção de que eu estava pregando a verdade do Evangelho, que eu estava me posicionando a favor do que é certo, mas a igreja não concordou e eu fui excluído, fui rejeitado. E isso foi criando um trauma em mim. E por medo de ser rejeitado de novo, às vezes eu abria mão. Abria mão de dizer o que eu pensava, de ser quem eu era de verdade. Ficava me escondendo para ver se eu conseguia dar certo ali, se eu conseguia me enquadrar naquele lugar. Só que isso não funciona, meu irmão. Eu digo isso para você por experiência própria. Isso não funciona. Você tem que agradar a Deus. Você não pode agradar os homens. Você não pode ser omisso. Se Deus está dizendo para você pregar algo, se você tem certeza que aquilo é verdade, que é a vontade de Deus, que é o Evangelho, você não pode ser omisso. Você tem que falar, você tem que dizer, você tem que pregar, você tem que se posicionar, você tem que questionar. Se você está vendo alguma coisa errada, você não pode se calar, você não pode se omitir, você tem que falar, você tem que se posicionar contra, porque nós temos que agradar a Cristo sempre, não é agradar os homens. E aí, meu irmão, se prepare, aguente o tranco, porque com certeza vão vir contra você. Você vai ser excluído, você vai ser rejeitado, é capaz de lhe expulsarem da igreja. Mas o que isso importa? Importa é você estar agradando a Deus. Não fique com medo, pensando que Deus não vai realizar a vontade dele na sua vida. Que Deus não vai cumprir o ministério que ele tem para você, que Deus não vai te dar. Deus, meu irmão, vai valorizar o que você está fazendo. Deus vai ficar feliz pela sua atitude. E Deus com certeza vai lhe direcionar e lhe mostrar como servi-lo. A obra de Deus não está restrita a uma denominação, a uma igreja, entre aspas. A obra de Deus não está restrita àquele lugar. Não pense que porque você está desagradando outros peixes que estão no aquário com você, que a sua vida vai acabar, não. Às vezes você está dentro daquele aquário e acha que a obra de Deus se resume naquilo ali. Quando Deus tem um oceano para você nadar ali e fazer a obra dele no mundo todo. Deus pode te levar muito além. O que importa é você agradar a Deus. Você não tem que estar preocupado em agradar ninguém. Por muito tempo, às vezes, eu vivi atormentado, levando um fardo de não poder ser eu mesmo, de não poder expor o que eu pensava, de não poder falar o que eu pensava com medo de desagradar a minha liderança, com medo de não chegar onde eu gostaria de chegar no ministério. Isso é uma visão muito errada, eu me arrependo muito disso, não caia nesse erro. Hoje em dia a minha postura é: eu serei eu mesmo sempre, pregarei tudo aquilo que Deus mandar eu pregar. Se eu for rejeitado, que seja, se me aceitarem, que seja. O que me importa é agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. E Deus com certeza vai cumprir a vontade dele na minha vida, quer queiram ou não. Eu não vou mais me limitar por causa de ninguém. Eu não vou mais ser uma outra pessoa só para agradar os outros. Eu quero ser o mesmo, quero ser autêntico, quero dizer o que eu penso, em qualquer hora, em qualquer lugar, quer gostem ou não gostem. Eu quero ser eu. Eu quero ser verdadeiro diante de Deus. Eu quero ter a consciência tranquila de que eu não estou sendo omisso, de que eu estou pregando a verdade, que eu não estou sendo conivente com o erro, que eu estou pregando o verdadeiro evangelho, que eu estou agradando a Cristo. Não importa se os outros vão gostar de mim ou não. Não importa se vão concordar comigo ou não. Não importa se vão me rejeitar ou não. Eu quero agradar a Deus. Era assim que Jesus era assim que Paulo era, é assim que eu quero ser, é assim que você tem que ser, meu irmão. Se preocupe em agradar a Deus. E aguente, suporte o que vai vir, porque vão vir para cima de você. Pode ter certeza. Eu sei bem o que é isso, eu já experimentei isso algumas vezes. Vão lhe questionar, vão lhe criticar, vão lhe amaldiçoar, vão lhe expulsar.
Mas não se preocupe, se você está andando na verdade de Deus, na verdade do Evangelho, agradando a Deus, Deus vai ser por você. Deus vai cuidar de você. Deus vai fazer a vontade dele na sua vida. Então seja fiel a Deus. Seja como Jesus. Agrade a Deus. Agrade o Pai. E Deus vai lhe recompensar por isso. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, se você foi abençoado, eu peço que você dê uma curtida. Se você gostou muito e quiser compartilhar com seus amigos, para que eles sejam abençoados também, compartilhe. Se você quiser, se inscreva no meu canal, Evangelho de Jesus, para estar acompanhando as mensagens que eu tenho colocado. Então, meu desejo é fazer o reino de Deus avançar, é pregar o Evangelho puro, simples de Jesus, fazer a diferença nesse mundo. Se você quiser, me ajude nessa obra, contribuindo para a divulgação do canal, para que o nome de Cristo seja glorificado. Então, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.